Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Josué capítulo 16. As terras das tribos de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Luz, ia para o território dos Arquitas. Em Atarote, desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Horon Baixa, e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. A herança de Efraim. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote-Adá, a leste, até Bet-Horon Alta, e prosseguia até o mar. De Micmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste até Taanat-Siló, e, passando por ela, ia até Janoa, a leste. Depois descia de Janoa até Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapu, a fronteira seguia rumo oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com seus povoados, separadas para os Efraimitas na herança dos Manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Josué capítulo 17. A herança de Manassés. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trisneto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e aos líderes e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto as filhas de Manassés como os filhos deles receberam a herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapua. As terras de Tapua eram de Manassés, mas a cidade de Tapua, a fronteira de Manassés, pertencia aos Efraimitas. Depois a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim que ficavam em meio às cidades de Manassés, mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar.
Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte, a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azé ao norte e Issacar a leste. Em Issacar e Azé, Manassés tinha também Bet-Sean, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanaque e Megido, com seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafote. Mas os manaquitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem um terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem um terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Josué capítulo 18. A divisão do restante da terra. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, nosso Deus. Mas os levitas não receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade do tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: Vão examinar a terra e façam a descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra. Descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra dos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. As terras da tribo de Benjamim. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali, ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote-Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Horon Baixa. Da montanha que fica defronte de Bet-Horon, no sul, a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat-Jearim, e chegava à fronteira de Neftoa. A fronteira descia até o sopé da montanha que fica defronte do vale de Bet-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia descendo pelo vale de Rinom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava até En-Rogel. Fazia então a curva para o norte e ia para En-Semes, continuava até Gelilote, que fica defronte da subida de Adomim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá e daí descia para Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Ogla e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezis,
Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Parã, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Geba. Eram 12 cidades com seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Eram 14 cidades com seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. 9 de março. Hoje nós vamos falar uma palavra sobre a fonte da sua confiança. Baseado em Josué 11:6, nós podemos perceber que Josué era um comandante militar muito poderoso e bem-sucedido. Ele compreendia tanto a necessidade do poder de Deus para a vitória quanto de boas estratégias militares. Pensando nessas características de Josué, nós podemos entender que ele não só era um grande líder, mas também deveria pensar em estratégias específicas para vencer as guerras em nome do Senhor. Só que como um comandante em que tinha acima dele o general dos generais, que é o Senhor dos exércitos, ele seguia e obedecia à risca tudo aquilo que o Senhor orientava. O que fazia de Josué um comandante confiável e um comandante vitorioso, especialmente, era justamente o fato dele seguir ordens diretas do Senhor. Um exemplo disso é, por exemplo, quando os reis de Azor, os reis de Madom, os reis de Sihon e Aquisaf, e também os reis dos nortes e das montanhas, se juntaram contra Josué, contra o povo de Israel. Um grande exército muito imenso e poderoso se juntou contra eles. Nesse exército, que naquela época o que definia era a força dos exércitos, era a quantidade de cavalos que eles tinham naquela época, porque os cavalos eram usados exclusivamente para a guerra. A força de um exército era mensurada pelos cavalos, os tipos de cavalos que eles tinham e a sua quantidade. Pensando nisso, do ponto de vista humano, era uma questão lógica e uma estratégia de batalha poderosa ganhar e ficar com aqueles cavalos que foram conquistados devido à derrota desses reis. Então, na guerra, os espólios da guerra também seriam os cavalos, o que, por outro lado, tornaria então o exército de Israel um dos mais poderosos vistos naquela época. Porém, Deus sabia que os israelitas, se ficassem com aqueles cavalos, iam confiar neles e não na força do Senhor para conquistar a terra. Por exemplo, quando antes mesmo deles conquistarem as cidades desses reis, o Senhor já tinha dado a ordenança a Josué: você não deve ter medo deles, mas ao conquistá-los, corte os tendões dos cavalos deles e queime os seus carros. Isso quer dizer que Josué, embora não tivesse entendido inicialmente qual era a intenção de Deus ao dar essa ordenança, porque do ponto de vista humano, realmente isso seria algo não convencional, por assim dizer, aleijar os cavalos e queimá-los justamente por sendo eles um instrumento que poderia ser usado na guerra. Mas Josué obedeceu. E detalhe, isso não se trata de uma questão de crueldade que Deus queria fazer aos animais porque eles pertenciam àquele povo, nem um sinal de que ele tomou uma má decisão militar. Josué, ele resolveu e escolheu simplesmente seguir a ordem do Senhor, do comandante supremo dele, que era o Senhor dos exércitos. A explicação, inclusive, do porquê que o Senhor pediu isso a Josué é dada lá em Salmo 20, versículo 7, que diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Ou seja, o cerne da ordenança do Senhor não estava na força dos cavalos, nem em tentar fazer uma crueldade com os animais, ou muito menos dar uma estratégia específica do ponto de vista humano que ajudaria o povo de Israel a vencer, mas estava na confiança de que o povo de Deus iria conquistar aquela terra, Canaã, todas as terras de Canaã, justamente pelo Senhor, e era o Senhor que os ajudaria. Eles não deveriam confiar em carros e cavalos, naquilo que estava diante dos seus olhos ou no poder de suas mãos de conquistar, mas no Senhor. É Ele
quando pomos a nossa confiança nele, nós temos a certeza da vitória, ainda que todas as circunstâncias elas estejam contra nós. E isso nos faz refletir. Se tirassem de você as fontes que te dão segurança nesse mundo hoje, em que ou em quem você confiaria? Em que, se fosse tirado de você aquilo que é a sua fonte de confiança hoje, como por exemplo, o dinheiro, um emprego, um sonho que você conquistou, algo que você muito tempo batalhou, estudou, procurou e conquistou, se isso fosse tirado de você, o que te daria a segurança e a confiança de que tudo iria ficar bem? Nesse dia nós queremos agora trazer essa reflexão, no sentido de, assim como Josué, que tinha ali um exército com ele, mesmo assim ele não colocava sua confiança nas pessoas que estavam, e muito menos nos espólios da guerra, nas riquezas que ele conseguia, e muito menos nos carros e cavalos que ele conquistava ali por meio do Senhor. Ele confiava em Deus plenamente, porque ele sabia que não importava como, com Deus ele sempre seria vitorioso. Hoje, neste momento, eu te encorajo a colocar a sua plena confiança em Deus, confiando de que Ele pode todas as coisas por você, e porque Ele não só tem capacidade de fazer, mas Ele quer fazer para você. O Senhor, Ele te escolheu, te chamou e Ele está contigo. Somente confia nele, entrega o seu coração plenamente na certeza de que o Senhor tem cuidado de você e que você é mais que vencedor, é mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, Senhor, pela vida desta pessoa que está ouvindo este devocional. Pai, em nome de Jesus eu te peço que nos perdoe por não confiarmos em Ti como deveríamos. Senhor, nos perdoa por colocar nossa confiança em coisas e pessoas, em expectativas, Senhor, e não em Ti, que é a nossa fonte de segurança e confiança e certeza. Senhor, perdoa-nos e no mesmo instante nos dá, Senhor, uma certeza no nosso coração, uma fé, Senhor, de confiar em Ti plenamente, com todas as nossas forças, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, confiando de que o Senhor sabe o que é melhor para nós e que nós estamos debaixo das Tuas asas e por isso estamos seguros. E porque temos a Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Eu te peço em nome de Jesus que venha abençoar esta pessoa, que essa pessoa tenha plena confiança em Ti, que a sua fé seja exercitada todos os dias, a fim de que confie em Ti em todas as coisas. É isso que eu te peço agora, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso e até o próximo devocional.